para começar, eu não podia... Seria muita enganação falar que fui eu responsável por tudo isso, assim, e claro que eu queria trazer, até porque ela é bem chamativa, né, a minha companheira aí que gerou tudo isso, né. Ela é pequenininha, ela gosta de aparecer, quando vocês sabem, provavelmente alguns de vocês podem ter visto ela já no trânsito aí de São Paulo e tudo mais, e quando vocês olharem até pode dar uma buzinadinha que eu... Opa, ela gosta de ficar aqui em pezinha, que eu dou uma buzinadinha de volta, tá? Vou deixar aqui, um pouquinho mais para cá. Se vocês conseguirem ver aí também, né? Mas ela gosta de aparecer, então ela pediu para ficar aqui junto comigo, tá? Bom, vamos lá. Bom, o JP, me falaram, pedalo há 3 anos aí na cidade de São Paulo como meio de transporte. E, aparentemente, o primeiro fator que me veio em mente, assim, quando comecei a pedalar, foi, poxa, é muito mais rápido. Realmente, quando falam, tá com pressa, vai de bike, realmente, quando você tá com pressa, vai de bike, é muito mais rápido. E você pensar que uma máquina dessa, que é movida a pernas, movida a arroz e feijão, consegue se mobilizar muito mais do que uma máquina de 1 tonelada e que exige muitos combustíveis, muitos recursos naturais, realmente é impressionante. Então, vejam aqui a máquina perfeita, não só pela parte física e da engenharia dela e da mecânica, mas porque ela trouxe para mim o que ela pode trazer para muitas pessoas aqui. E eu estou vendo muita gente aí que vai sair daqui pedalando, que eu sei, né? Vamos lá. Bom, isso aqui é a cidade de São Paulo. Quando a gente olha uma imagem dessa, obviamente, acho que a palavra mais nítida, mais óbvia que vem na cabeça de todos, não só os paulistanos, mas de fora, é caos, certo? É o caos. E aí a pergunta que eu faço, será que esse caos é novo? É uma coisa que a gente convive agora, ultimamente? É curioso porque as pessoas estão se incomodando mais, falando mais a respeito, mas isso é uma coisa que já vem há muito tempo. Então, aqui na esquerda, uma foto do congestionamento na Rua da Consolação. E aí viram, poxa, em 1956 isso, tá? Aí viram, pô, essa calçada está muito larga. Aí 12 anos depois, falei, vamos reduzir isso aí. Vamos criar mais faixa para carro, porque, pô, olha lá, tem muito mais carro do que gente. A gente precisa transportar esses carros aí de alguma forma, vamos dar mais espaço para eles. E vamos lá, então, em 1968, inauguraram mais umas faixas aí para a Rua da Consolação. E é assim que tem se construído a cidade desde então. E o mais impressionante, né? É uma coisa meio óbvia, mas assim, quer ter mais vias para carro, o que você vai ter? Mais carros. Então, foi uma coisa aqui que a gente vê de 40 anos atrás, a gente já via situações como essa, mas hoje a gente continua tendo, né? Na esquerda também congestionamento na Rua Augusta, que também parecia um pouco mais agradável do que hoje, mas já com congestionamento, como a gente tem hoje, né? E o mais curioso aqui na direita é o maquinista, que pode chamar, do bonde da Penha, e que quando ele foi, ele fez a última viagem desse bonde, e ele falou, bom, tem até uma frase ali que está destacada, ele falou, bom, eu entendo até por que está acabando a linha da Penha, porque a gente está se curvando para o progresso. E aí, 50 anos depois, qual é a solução que temos para as grandes cidades, para a Copa do Mundo, que está chegando no Brasil? O VLT, que nada mais é que um bonde com nome bonitinho, porque siglas são bonitas, né? Então, eu queria mostrar agora também que, assim, a partir desse processo, não é de agora que a gente tem feito isso, então não é de agora que a gente vê o erro e a gente persiste no erro. E a grande questão é, agora a gente está indo na contramão, né? A gente sabia que lá atrás estava dando esses problemas, continuava dando, mas a gente quis persistir no erro e fomos na contramão. Fomos na contramão dos pedestres, do respeito aos pedestres, né? A cultura que a gente tem hoje é que assim, não, o carro tem um poder, porque ele é maior, porque ele tem que ter o espaço, inclusive no espaço das calçadas. Coisas meio bizarras, assim como uma mini fortaleza que tem aí em cima de uma calçada, e eu fico imaginando como é que uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa que tem alguma deficiência de acessibilidade, consegue se transportar numa cidade como São Paulo com segurança e tranquilidade. Coisa da faixa de pedestre, acho que é o maior símbolo da falta de cidadania e falta de respeito com o pedestre, né? Tanto falta de cidadania de quando você vê um motorista parando na faixa, você agradece ele, né? Como ele estivesse fazendo uma gentileza ali, não é nada mais que obrigação. E tanto pela falta de cidadania, porque você vê situações como essa, né? Rampas que entram pela faixa de pedestre, situações que você vê carros de agentes públicos, né? Que deveriam estar lá para multar justamente as pessoas que fazem isso e dando o seu exemplo ali, um mau exemplo. E também essa questão, né? Fizemos a campanha agora, que realmente é muito, muito interessante, do dê a preferência à vida, respeite a vida, né? Respeite o pedestre, mas a gente tem aqui situações em que você nem tem a faixa de pedestre, então acho que
fica meio irônico a gente ter uma ação como essa de respeitar, de querer respeitar o pedestre, mas ainda não ter o respeito mínimo, que é ter o espaço por onde ele circular. Cuidado veículos, maior símbolo também parece meio aquela coisa de, tipo, cuidado, animais silvestres, perigosos, né? Aqui você está praticamente dizendo, esse aqui, a calçada não é o seu espaço, é o espaço para o carro, você que tem que tomar cuidado quando ele estiver saindo do estacionamento, do prédio, então você tem que se atentar, e não o motorista, né? Também a questão do fretado, que você vê, o desrespeito, e aí a gente fala assim, nossa, o problema da cidade realmente, não, está tendo muito ônibus, vamos travar isso aí. E aí você vê frases como essa que são bem interessantes. Sou ex-usuário dos fretados, agradeço o Kassab por mais este carro na rua. Então, é óbvio que você pensar que um fretado que transportava 40 pessoas, agora tendo 40 carros na cidade, né, em teoria, você dizer que isso é uma solução para a mobilidade, uma solução para evitar congestionamento na cidade. E também tem o desrespeito pelo ciclista, né? É outra contramão que a gente tem andado aí. A prioridade do automóvel, a prioridade do veículo motorizado em cima da bicicleta. E há pouquíssimo tempo atrás, essa era a única sinalização que a gente tinha para a bicicleta na cidade de São Paulo. Era o proibido. Não pode entrar em túnel, não pode entrar em ponte nova, que deveria, por lei, ter ali uma ciclovia, uma estrutura para pedestre também. Tem situações em que a gente tem que passar vergonha, como essa aqui, em que você está com uma bicicleta dobrável, que é justamente para você conseguir transportar em metrô, em ônibus, e aí um segurança falando, não, você não pode, você tem que estar com alguma capa aí para esconder a bicicleta. Escondeu muito bem com uma sacola de lixo aqui. Agora, realmente, não parece que é uma bicicleta, mudou toda a situação. Então, fez pagar um mico. É uma foto do amigo Daniel Gotti, ele que passou por essa situação, e é horrível. E aí, o mais recente, que aí, assim, vamos falar de 2 dias atrás, sábado, foi inaugurada a ciclofaixa de Moema. Algumas pessoas que moram lá, passaram por lá, viram isso aí. E uma moradora de lá, na verdade, uma comerciante de lá, viu essa ciclofaixa e falou, não, na inauguração eu vou fazer um protesto. E o protesto dela foi estacionar o carro em cima da ciclofaixa, cobrir a placa dela com saco de lixo também, para não ser autuada, para não ser multada nem nada. E a gente sabe que tinha gente, eu passei lá no dia, tinha gente da CET justamente para orientar os motoristas que ali era uma ciclofaixa, era a prioridade do ciclista. E aí, fazendo isso e não tendo nenhuma punição, a gente gera a cultura da impunidade, a gente gera a cultura de que você pode fazer o que você quiser, que você não vai ser multado. Você pode desrespeitar o ciclista, você pode desrespeitar o pedestre. E aí, os efeitos é óbvio que a gente vai ter. Quer ter mais rua, quer ter mais respeito para o carro, é óbvio que é essas cenas que a gente vai ter. Congestionamento. E parece que a gente está meio que num circo, né? A cidade parece que ficou fazendo de palhaço o tempo todo. E parece que realmente a vida, né, o termo viabilidade humana em São Paulo cada vez mais difícil e que a gente está numa vida sem saída. Mas a verdade é que existe sim uma bifurcação, existe sim um caminho, existe sim uma alternativa que podem acontecer, na verdade várias delas. E algumas pessoas têm selecionado esses caminhos e têm se mobilizado para isso. E eu acho que um dos movimentos mais bonitos que felizmente eu tenho acompanhado já há 3 anos, é o movimento da bicicleta. Fico até emocionado quando falo dos amigos que estão aqui, uma mobilização que eu consegui só para ter essas pessoas aqui. Queria agradecer a presença de vocês, a força que vocês sempre dão. Mas é aí que vem essa máquina aqui como algo além da mecânica, algo além da física, né? Ela tem uma coisa até meio que parece espiritual, mas realmente é lindo quando você vê tudo o que acontece. Quando você vê um movimento com uma massa crítica, o critical mass, a bicicletada que acontece em vários lugares do mundo, mobilizam pessoas para se juntarem e comemorarem, exigirem o seu espaço nas ruas. E nada mais é do que a mesma coisa que os carros fazem todo dia na Paulista, por exemplo, né? Foi um monte de carro se encontra lá, foi pronto, tô fazendo uma carreata. Então, nada mais do que a gente faz é fazer uma bicicletada. E, coincidentemente, várias bicicletas se encontraram ali sem querer e entraram na Paulista juntas, né? Então, não é um passeio, não é um evento, é simplesmente uma grande coincidência desorganizada. E aí desse pessoal da bicicletada, surgiram vários movimentos que a gente percebia que a gente não estava lutando pela bicicleta, a gente estava lutando por uma cidade melhor, por pessoas mais felizes, pessoas mais contentes. Isso aqui é a inauguração da Ponte Estaiada, que a gente foi lá e fez ações lúdicas, inclusive é um pessoal muito bacana para essa questão de ação lúdicas aí, e você vê essa rumo ao meta de 300 quilômetros, que a gente estava lá na inauguração da Ponte Estaiada e a gente já conquistou. A gente brincava achando que era muito absurdo, mas a gente já conquistou essa meta. Pedalar com cegos foi uma experiência incrível também. Eles ficam super emocionados, ficam super engajados com essa proposta. Temos até um papel matrimonial aí, juntar pessoas, né? É o meu caso também, eu moro junto hoje com uma ciclista.
E sou muito feliz por isso, com certeza eu não tenho que escolher entre casar e comprar uma bicicleta. O World Bike Touring, que a gente fez uma mobilização das pessoas voltarem pedalando também. Então a gente às vezes pega até eventos dos outros e vai lá e ocupa, né? E é aquela coisa de ocupar para tornar a coisa pública. Vamos fazer uma coisa pelo outro, é aquilo que foi falado aqui. A gente não está fazendo isso por nenhuma razão própria, interesse próprio. A gente quer realmente viabilizar uma cidade melhor. E aí ações como a Nova Marginal, que a gente teve aquela imagem terrível assim, de várias árvores serem cortadas lá. A gente estava lá para fazer essa mobilização. E as bicicletas pintadas no chão, que eu acho que é o maior símbolo da nossa cidadania, do nosso ativismo, do que a gente quer buscar para a cidade. Mesmo que, e algumas ações também, quando acontecem, infelizmente, os atropelamentos de ciclistas. E mesmo que vão lá e cubram isso depois, a gente se sente muito conectado de que a gente está fazendo a coisa certa, a gente está mobilizando. Embora seja, para muitos, aí, um vandalismo, a gente está fazendo essa mobilização por alguma causa nobre e está chamando a atenção. Isso fez a diferença. 3 anos atrás, quando não se via essas bicicletinhas no chão, eu tinha muito mais problema com pedalar, com motoristas mandando para a calçada e todo esse problema. Hoje eu vejo um respeito muito maior e, com certeza, isso foi um efeito muito grande que deu para os motoristas. A Ghost Bike, né, representando o atropelamento de ciclista, você vê pessoas passando e vira meio que um ponto turístico, mas, ao mesmo tempo, aquela coisa meio... de você educar a não repetir esse tipo de ação, né? E no final, o que a gente quer é justamente compartilhar. Compartilhar com pedestres, compartilhar com os cegos, compartilhar com todos os públicos da cidade para buscar realmente uma cidade melhor. E aí, o mais interessante é que de toda essa mobilização surgiram movimentos lindos, maravilhosos. Aqui um deles, Pedal Verde, Pedalina, Cycle Chic, a Oficina Mão na Roda. Esses movimentos que tem enfatizado essa questão da bicicleta na cidade e buscado de diferentes nichos, né? Buscar de diferentes tribos. Isso que é muito interessante da bicicleta. Você pega lá uma tribo, por exemplo, que curte arborização, que curte árvore, e vamos trazer eles para pedalar. Como é que a gente faz, então? Vamos fazer o pedal verde, né? E por aí surgiram muitos movimentos desse tipo. Pedal gastronômico. Acho que cada um de vocês deve ter uma vontade, uma coisa que vocês gostam mais, música, gastronomia e tudo. Com certeza tem um movimento de bicicleta para vocês. E aí também ONGs que surgiram, Instituto Ciclo-BR, Ciclocidade, movimentos muito bacanas. E aqui o Bike Anjo, que é o que eu represento mais ultimamente, né? Acho que é aquela coisa também, eu nunca consegui me acomodar numa coisa só, mas com certeza isso é uma coisa que tem me trazido muita alegria de participar. O Bike Anjo nada mais é do que uma plataforma de ajudar pessoas que estão querendo começar a pedalar com mais segurança e mais confiança. A gente faz isso tendo uma rede de ciclistas urbanos, né? Muito desses cicloativistas, que no começo a gente imaginava que era uma rede de 2, 3 pessoas. Quando a gente viu, a gente está aí numa rede hoje, em menos de 9 meses de existência, uma rede de 250 voluntários em 26 cidades do Brasil. E já expandindo também para Portugal e para outras cidades. Então, a gente está vendo que isso não é uma coisa de São Paulo, isso não é uma coisa de cidades brasileiras, não é uma cultura do brasileiro, aquela coisa do paixão pelo carro. Não, isso acontece no mundo inteiro e todo mundo precisa disso. Então, qual é a cidade que queremos? Ou melhor, qual é a cidade que precisamos? Porque se depender da lojista lá de Moema, com certeza não vai ser uma boa resposta. Mas eu queria trazer mesmo qual é a cidade que precisamos. E aí fica muito fácil responder quando você pensa assim, na cidade a gente tem todos esses modais. E a gente tem o carro, e ele é colocado normalmente como vilão. E é óbvio, porque ele está muito evidente, ele está muita quantidade. Mas, na verdade, ele não é nem um terço das viagens diárias de São Paulo. Só que, mesmo assim, ele faz parte também desse contexto. Ele faz parte de todo esse sistema de transporte. Só que o que é diferente a gente não pode olhar dessa forma horizontal e para essas máquinas, né? O que a gente tem que olhar é para as pessoas. Você tendo uma cidade em que a pessoa está no centro, isso já facilita. Isso eu quero falar de maneira individual, de maneira coletiva, de maneira profissional. A partir do momento que você está dentro de um carro, você olha um ciclista na sua frente, se você imaginar que ali em cima tem uma pessoa, tem uma vida, e principalmente se você imaginar que aquilo poderia ser um parente seu, com certeza a sua atitude vai ser de respeitar esse ciclista da maneira correta. Então, aí, quando você coloca a pessoa no centro, você tem todas as facilidades para ela, você está respeitando a demanda dela, as necessidades dela. E, por fim, eu queria convidar todos aí para
se juntarem a nós. Juntarem a nós, seja pela bicicleta, seja pelos interesses pessoais de vocês, mas com certeza pelo respeito de todos. Acho que é essa a grande lição que a gente deve ter na cidade, e para construir uma cidade melhor, a gente precisa disso. E convido todos aí para entrar no bikeanjo.com.br para saírem daqui já pedalando e com a ajuda aí de nós. Muito obrigado, gente.